É bom a gente ler um livro que dá confiança naquilo que a gente pensa, né? O Dr. João Augusto Bastos, né, que aliás tem um nome maior ainda, João Augusto de Souza Leão de Almeida Bastos, né? Ele tem um currículo uma história que o autoriza a escrever esse livro. Estou lendo e fazendo um esforço para entender, porque afinal o meu nível, eu sou mais autodidata, né? Quando falo em tecnologia, eu posso pensar na minha vida profissional, não exatamente na área de educação tecnológica, apesar de ter sido professor, inclusive, no Cefet, no TFPR, antes dela ser o TFPR, o curso de engenharia de operação. Mas a tecnologia, né? Ele chegou a um ponto aqui que eu gosto muito, que é a automação, a ideia vamos dizer assim, a desmaterialização pela informação e pelo trabalho. Paralelamente, a Tânia, minha esposa, estava dizendo que uma fábrica importante lá em Blumenau fechou. Fico triste com a notícia, porque eu mais ou menos sei a história, o impacto do Plano Real, que foi de uma brutalidade colossal, porque de um dia para outro as regras mudaram completamente, sem aviso prévio, vamos dizer assim. Então o empreendedor, o empresário brasileiro sofreu, como tinha sido punido antes na época do Fernando Collor, da inflação colossal. O empreendedor brasileiro antes de mais nada, uma pessoa sofrida, porque pode ser muito rico, pode se divertir muito, tá? E, infelizmente, a gente descobre agora, na Operação Lava Jato, principalmente, a intensidade, a degradação, até geral praticamente, que o empresário no Brasil acabou aceitando. E assim, a democracia, o empreendedorismo e o nosso povo agora está vivendo uma crise monumental que teria sido evitada se nossa educação, a formação, fosse mais preocupada com a honestidade do que com a riqueza propriamente. Mas o livro trata de tecnologia. E tecnologia é uma coisa que a minha geração, principalmente aqueles que pegaram a chave de fenda, equipamentos, que trabalharam de fato na área técnica, não simplesmente pilotando escrivania, viveu intensamente. Agora, quando eu digo área técnica, eu falo também da área de estudos, né? É um negócio fabuloso, fantástico, o que os computadores viabilizaram. Toda uma nova, um novo arsenal matemático, uma nova estrutura de cálculo, de simulação, uma nova forma de abordagem dos problemas. É muito difícil para uma pessoa leiga entender a dimensão do que isso significou. Mas nós, setor elétrico, quem tem a minha idade e se dedicou à área de estudos, de máquinas, etc., principalmente a área de estudos, pode dar e avalizar o que eu estou dizendo. Pode dar exemplos e avalizar o que eu digo.
né, na área de estudos de sistemas de potência. Eu fiz mestrado em Florianópolis nessa área, num curso patrocinado pela Eletrobras em 1972. Foi fantástico, porque eu fui para lá já com 3 anos de vivência, na área de testes e laboratório, e lá eu entrei na área de estudos. Quando voltei e assumi funções de coordenação, até de comissão, de load shedding, de conservação de carga no sul do Brasil, e comecei a participar de seminários, fazer visitas, viagens. Aprendi muito. E o fato é que isso tudo me dá segurança de dizer que a tecnologia foi essencial para o desenvolvimento até do padrão de vida de todos. Pode ser que muitos saudosistas digam que antigamente era melhor. Como eu digo muitas vezes, de tanto que eu gostava de viver com o pé no chão, as florestas, pescando, coisas assim. Mas eu era criança e morava numa cidade muito pequena, em Blumenau, um lugar fantástico quando a gente raciocina em termos de natureza. Essa tecnologia veio prejudicando talvez minha cidade, moendo postos de trabalho. Mas também com muito orgulho eu vejo Blumenau e sei que lá a FURB e outras escolas têm gerado milhares e milhares de profissionais em outras áreas que criaram ali, vamos dizer assim, um catalisador de tecnologias. Santa Catarina é isso. Bem, o Dr. Bastos aqui, ele coloca a questão da informática e frases que contradizem, muitas vezes, pessoas mal informadas que veem na tecnologia como algo ruim. Né? A atividade do mundo de hoje, as atividades do mundo de hoje dependem de informações e de conhecimentos. Até meados do século XX, as competências eram adquiridas ao final de carreira para serem exercidas na prática profissional. Tratava-se de transmitir um saber a seus filhos e aprendizes. Hoje as pessoas são conduzidas a mudar muitas vezes de profissão, como também no interior da mesma profissão. Os conhecimentos adquiridos têm ciclo de vida muito curto. Novas técnicas ou novas configurações socioeconômicas podem a todo momento recolocar em questão a ordem e a importância dos conhecimentos. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente vê pessoas abaladas, assustadas com a hipótese de perder emprego, de ter que mudar. Essa é a rotina, vai ser a rotina do século XXI. Nós não teremos mais aquele negócio de antigamente, a profissão do papai, do vovô, do bisavô, e achar que isso será suficiente. Não é mais. E é bom, né? Porque não é que a gente ficou fragilizado, ao contrário. Se a profissão dura pouco, nossa capacidade de inovação, de criatividade, de viabilizar atividades, ela tem um espaço fertilíssimo, até porque nós gradativamente temos a possibilidade do ensino à distância, do trabalho à distância, quer dizer, aquele boom da hora do cara sair, sentar numa escrivaninha e fazer de conta que está trabalhando,
em empresas mais inteligentes, começa a dar lugar para resultados, né, que é o que interessa em qualquer trabalho, em qualquer profissão. O diferencial de um para outro é a inteligência, a habilidade, a capacidade de raciocínio. Por isso, pais, famílias, né, educadores, têm que ter muito cuidado hoje em dia quando dão aula, né, ou vendem aula. Esses manuaizinhos, esses catecismos, vamos dizer assim, escolares, infelizmente, de modo geral, eles refletem o passado, não o futuro. Quando falam do futuro, falam de paixões, talvez, e fobias, ou derivam para o mais fácil, cantar, fazer poesia, ou coisa assim, ou jogar futebol. Né? Na verdade, nós precisamos de grandes profissionais nas ciências exatas, medicina, atenção a pessoas idosas, quer dizer, de uma forma ou de outra, nós teremos muito que fazer, nossos descendentes, desde que tenha essa flexibilidade de descobrir oportunidades de trabalho afinadas com sua própria competência. Né? Nada mais triste do que ver uma pessoa frustrada, que nem eu. Se eu quisesse ser jogador de futebol, se eu quisesse ter sido um grande jogador de futebol, hoje eu seria uma pessoa extremamente infeliz, porque nem para pelada eu servia, quer dizer, ia jogar bola se fosse o dono da bola, e ainda assim a pessoa fazia cara feia quando entrava num time de um lado ou do outro. São as limitações naturais que todos nós temos. Por outro lado, nós temos habilidades, competências. E a questão da tecnologia é muito importante. Quer dizer, nós estamos de revolução a revolução tecnológica. Só que essas revoluções estão se tornando frequentes. Elas tendem a ser frequentes cada vez mais, ou vamos dizer assim, impactantes. Né? E amanhã pode ser que até a internet, do jeito que a gente conheça, desapareça. Passa aí um meteoro, aí arranca tudo quanto é satélite do lugar. E durante um tempo, nós talvez tenhamos que retroceder, voltar a outras técnicas, ou mudanças de clima, campos magnéticos atrapalham. Só que está aí, os físicos, em grandes laboratórios, gênios da área da física, poderão transformar conhecimentos que talvez estejam começando a dominar em novas tecnologias, em novas maneiras de utilização do conhecimento humano para a transmissão de informações, para a transmissão de trabalho. Né? Isso é importante. E é gostoso a gente ver, por exemplo, comparando, antigamente a empregada doméstica era uma escrava, coitada. As mulheres apareciam pedindo muitas vezes uma oportunidade de limpar o banheiro da gente, lavar, passar, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu quando fui para Itajubá, por crianças, eu me lembro, fiquei num hotel, eu fiquei chocado de ver um menino que praticamente trabalhava sem parar 7 dias da semana, enquanto que o filho do dono, né, exibia luxo e vaidades à custa de um conjunto de trabalhadores que não tinha propriamente uma vida particular saudável. Isso era normal por lá. Já em Blumenau, como tinha muita fábrica, ter uma empregada doméstica era um negócio difícil. Minha mãe às vezes pegava uma pessoa até de lugares distantes para trabalhar, porque qualquer um tinha trabalho. E o povo lá aprendeu a trabalhar, aprendeu a enfrentar dificuldades, enchentes, secas, malária,
tudo que se possa imaginar, convivia com uma natureza fantástica. Perto do mar, perto de praias fantásticas também, litoral, que em Santa Catarina hoje é famoso e poluído. Então a tecnologia, até o caso, acabei de falar, poluição, né? É uma oportunidade de trabalho muito grande, quer dizer, o indivíduo estudar como reduzir poluição, como reciclar materiais, como desenvolver produtos a partir do lixo, que é inevitável. Isso é importante. Anteontem, falando com Paulo Zaccagnini, com José Henrique, lá de Florianópolis, nós ficamos conversando sobre tecnologia. Que coisa gostosa, genial, né? A gente bater papo e ver as oportunidades de trabalho, até com drones, né? O famoso drone, que daqui a pouco vai precisar de milhares de operadores de drone, né? Que é manual, visual. Quem tem essa habilidade pode ir estudando como dirigir e usar um drone. Não precisa ser engenheiro, precisa, acima de tudo, ter habilidades, né? Então são oportunidades de trabalho que a tecnologia, que a ciência, a indústria vão criando, e nós temos que usar isso dentro de uma cultura moderna. Um tempo atrás cheguei até a entrar numa discussão meio desagradável, porque falando com pessoas muito conservadoras, o indivíduo vinha eu vi pessoas ali se extasiando, falando de coisas da época das pirâmides, ou sei lá. Pô, nós estamos na época dos foguetes, né? Então, já estão fazendo foguete que vai e volta e pousa em pé, né? Me lembro, é um negócio fantástico. Eu, quando fiz mestrado, professor Domingos Alves Borchardt, tinha trabalhado na NASA, deu aula para nós, curso de mestrado lá. Ele dava, que ele não dava aula expositiva, isso era um negócio fantástico, bom demais. As aulas eram para debater assuntos que ele colocava. O aluno tinha que se virar, tinha biblioteca, tinha que estudar, e aí chegava na sala de aula, ele puxava o debate e a gente tinha que exercitar a cabeça para entrar no núcleo pensante melhor da turma, né? E ele ria da gente, que era engenheiro eletricista, porque ele dizia, pô, vocês estão incomodados com isso aí, né? Imaginem o equacionamento de um foguete, né, na área de engenharia mecânica. É uma estrutura de dezenas de metros com um motor extremamente potente, se deslocando, indo para a Lua, voltando. Quer dizer, quanta engenharia, quanta matemática, quanta modelagem, supervisão, tudo isso demandou, né? E hoje continua, só que hoje, é óbvio, à medida que se desenvolvem os algoritmos, os programas, tudo vai ficando aparentemente mais fácil, né? Eu, pelo menos, é uma época aí que eu ficava procurando um engenheiro que entendesse bem de simulação por elementos finitos. Era um negócio genial, aí deve ser ainda uma boa ferramenta. E ficava incomodado quando eu ia num laboratório e via lá o pessoal ainda negando, se recusando a usar a modelagem matemática. Ela é o suprassumo, ou vamos dizer assim, ela é um ponto de convergência da inteligência humana. E a tecnologia hoje, ela precisa de pessoas com capacidade de raciocínio. Ela precisa, e os professores, as escolas,
tem que entender isso, nós temos que ensinar as pessoas a pensar, nós temos que ensinar as pessoas a estudar. Tá? Esse negócio de dar tudo mastigado para o aluno, isso é criminoso. Quando eu vejo essas apostilas aí, dá vontade de chorar, Jesus, porque só falta o indivíduo dizer, põe essa resposta aqui. Né? Não pode ser assim. O mundo é competitivo, vai ser, nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. E nesse processo de peneiramento, vão ter profissionais com um padrão, outros com outro, com um jeito de ser, outros de outro. Goste ou não goste, é assim. Darwin, quando desenvolveu suas teorias, ele não sabia, talvez, que elas se aplicariam muito bem hoje, né, dentro a própria vida profissional que nós estamos tendo. Na época de Darwin, a sociedade era estratificada. Né? Quem nascia para ser grumete dificilmente iria chegar a capitão de navio. Havia uma elitização por sangue, por religião, por categoria. Né? Até divertido a gente ver filmes de época, de bons produtores, bons diretores, e ver como apareciam em público certas autoridades. Né? E até hoje é assim, é pompa e circunstância. Isso é muito ruim, a futilidade, a inutilidade, a infantilidade até de organizações que já são anacrônicas ou não se atualizam, não se modernizam. O jovem lá para frente precisará disso. Tudo bem, existem as máfias, as organizações, sindicatos, sei lá o que, de ofício, disso, daquilo, que lutam violentamente para preservar privilégios. Mas e daí? Vão conseguir? É muito difícil, não é? Sempre vai haver um país, como é o Brasil ainda, anacrônico, um país cheio de carimbos, de selos, eu estava comentando, até hoje eu não entendo por que a carteira de identidade, para tê-la, você tem que mostrar a certidão de casamento. O que o governo tem a ver com isso? Quem tem que perguntar isso para mim é o INSS, o SUS, sei lá, ou uma empresa de seguro. Mas a minha identidade, a minha pessoa, não tem nada a ver. Até porque o casamento é algo tremendamente discutível sob o ponto de vista da imposição da justiça. Até estava vendo um filme hoje, Luc Ferry, aquele café filosófico, ele mais um psiquiatra ali conversando, e ele descrevendo que o casamento até o século XVIII, se não me engano, era uma imposição da sociedade. Não existia o amor. Foi o capitalismo, foi a abertura capitalista que viabilizou o casamento por amor. Porque a mulher ganhou independência, aprendeu a trabalhar, e o jovem também. E os dois, se desligando da família, dos pais, passaram a ter autonomia para dizer, eu vou viver com essa ou com aquela pessoa. E com isso também o divórcio. Né? Na Europa parece que 60%, uma coisa assim, das pessoas que casam acabam se divorciando. Então, na realidade, o casamento é um acordo entre pessoas que se amam. Hoje, felizmente, no mundo ocidental. Agora, as responsabilidades em relação aos filhos, essas são
sagradas, perenes. Não adianta casado ou não casado, com ou sem certificado de cartório, com 500 carimbos ou não. Quem tem um filho, filhos, filhas, nunca vai deixar de responder por eles. E a dedicação aos filhos é uma coisa sagrada, vamos dizer assim. Eles não pediram para nascer. As novas tecnologias favorecem isso tudo, inclusive a supervisão dos filhos, o acompanhamento dos filhos, coisa que antigamente era praticamente impossível. Meu pai e minha mãe saíam para qualquer coisa, eu, minha irmã, a gente ficava solto na rua, no mato, na beira do rio, em qualquer lugar, e eles nem tinham ideia de onde a gente andava, ainda bem. Tá? Me lembro que eu devia ter, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu numa bicicleta 3 rodas, pneu balão assim, mas sem câmera, subia o morro do Pedro II, e eu e ela na cadeira, uma bicicletinha de madeira, e nós dois descíamos, né? Então, cada vez mais, soltando o braço, aumentando a velocidade, aumentando a distância. Isso, uma vizinha lá, uma pessoa, disse para minha mãe que a gente fazia isso. A história da infância é um negócio bacana. Mas a tecnologia, né? Você usar a tecnologia, você entender a tecnologia. Aí fala das mudanças vamos dizer assim, da mobilidade de emprego, as mutações de profissões. Eu me lembro que há uns 4 anos, 3, 4, 5, 6 anos, sei lá, já não lembro, em Cuiabá, fui ver um seminário do Confer. Minha neta, a Juliana, me levava e trazia todo dia, cuidava de mim, era bacana isso. Um fusquinha bonito, besorrão lá, cor-de-rosa, ia chamar a atenção a dessa. Mas era minha neta que dirigia, isso é que era legal. Eu me lembro de um especialista, um grande especialista, de uma dessas empresas de consultoria, dizendo que nos próximos, as profissões mais bem pagas e a denominação delas nos próximos, dentro de 10 anos ou 5, sei lá, ninguém sabia naquele momento quais seriam e quanto a pessoa ganharia, coisas assim. Esse é o mundo atual, né? É um mundo. Aí o cara pode dizer, pô, mas e a insegurança? Bem, antigamente a insegurança eram as guerras permanentes. Tanto assim que a batata fez sucesso na Europa, que a guerra de 100 anos, aquele troço, passava a gente por aqui, por ali, arrebentavam com tudo. E a batata estava debaixo do chão. Então nem sempre os exércitos inimigos percebiam que estavam marchando em cima daquilo que eles procuravam, né, que eram os depósitos de alimentos e tudo. E a destruição era permanente. Então a insegurança, até um século, imagine a Segunda Guerra Mundial, como era a insegurança. Então, quando se fala hoje em dia em insegurança, é uma unha encravada num mundo que já foi muito pior. Tá certo, nós temos o Oriente Médio lá, que é uma loucura. É inacreditável o que está acontecendo lá. E acontece na África, em muitos países, na Ásia. Infelizmente o mundo é assim. Mas à medida que a gente evolui, nós temos que educar, nós temos que aconselhar, nós temos que apoiar, nós temos que aprender. E essa é uma responsabilidade que não termina nunca.